Quantas vezes você tentou falar, tentou se expressar, tentou se comunicar e às vezes se frustrou porque as ideias que você tinha na cabeça parece que não saiu da maneira como você queria expressar, parece que você não conseguiu colocar aquilo que você sabia que estava aqui, que estava claro, e as pessoas não entenderam, as pessoas não puderam compreender aquilo que você queria expressar. Isso acontece na nossa comunicação pela dificuldade de organizar as ideias. E é isso que eu quero tratar com você nesse vídeo, sobre a nossa dificuldade de organizar ideias. A gente quer abordar aqui as causas, o que é essa dificuldade e como vencê-la. Por isso, fica comigo nesse vídeo para que a gente possa aprender a organizar as nossas ideias para uma comunicação de sucesso. Desde já eu quero te pedir, se você puder, a curtir esse vídeo, a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, a seguir o nosso canal para continuar recebendo esse conteúdo de valor. Olá, meu nome é Patrick, você está na Escola SESI e nesse vídeo a gente vai abordar a organização das ideias para uma comunicação de sucesso. Porque afinal, sem organizar as nossas ideias, nós não nos comunicaremos com sucesso, porque as outras pessoas não vão conseguir entender, não vão conseguir compreender. Apesar de nós termos clareza naquilo que nós temos aqui, muitas vezes nós não nos expressamos bem porque as nossas ideias não estão plenamente organizadas. Por isso eu quero abordar com você esse ponto fundamental de aprimoramento na nossa comunicação, que é o que? A organização das nossas ideias. A dificuldade de organizar ideias nos leva muitas vezes, a não conseguir nos expressar bem, nos fazer entender, ser compreendido por aqueles que nos escutam, por aqueles que recebem a nossa mensagem. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por essa situação, onde a gente até dá aquela velha desculpa: nossa, tá aqui, mas eu não tô conseguindo falar. Ou então, nossa, parecia tão claro quando eu ia falar. Quantas vezes a gente chega para falar com uma pessoa com uma empolgação, fala: nossa, eu vou contar para essa pessoa essa ideia, e quando a gente conta, quando a gente expressa, parece que a pessoa não recebe da mesma forma que a gente, porque ela não entendeu. E a gente fica: meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Nesse momento, a gente percebe que as nossas ideias talvez não estivessem organizadas de maneira clara, de maneira concisa, para que a gente pudesse fazer com que o outro entenda. Por isso, nesse vídeo, a gente quer explorar as causas dessa dificuldade, os impactos. O mais importante, apresentar uma solução, apresentar soluções para que a gente possa melhorar nesse ponto de melhoria para nós. Talvez você até já tenha uma ideia bem organizada, esse vídeo vai servir para você também, porque a gente vai tratar de métodos, de práticas que nos ajudam a evoluir, ainda que nós já tenhamos uma boa organização. Então, desde já, vamos juntos, vamos aprofundar. Mas logo de cara, o que é a dificuldade de organizar ideias? A dificuldade de organizar ideias é um desafio que muito de nós enfrentamos na hora de nos comunicar. Ela tem características claras, gera em nós ansiedade, confusão na hora de expressar, confusão na hora de falar. A gente não organiza aquilo que a gente tem que falar de maneira lógica, de maneira clara, e a gente se perde na hora de expressar, a gente fica confuso, a gente confunde o outro, a gente confunde toda aquela conversa, e a nossa ansiedade do começo só vai aumentando. E falta clareza na hora de transmitir os nossos pensamentos e as informações que nós devemos passar aos outros, para que eles possam entender, captar. A gente poderia fazer aqui claramente um paralelo, como por exemplo, se eu tivesse um emissor aqui de rádio FM e o outro lado tivesse com um AM, um receptor AM, tentando receber esse sinal. Isso é o que acontece quando a gente não tem as ideias organizadas, porque a gente está tentando transmitir numa onda que é bagunçada para o receptor, numa onda que o receptor aqui não vai conseguir entender. Então aqui a gente começa. Talvez eu estou com Wi-Fi e o outro está com Bluetooth. A gente precisa organizar as ideias para criar sintonia, para a gente ter clareza na hora de ligar elas.
E o que essa dificuldade causa para nós? A dificuldade na hora de organizar as nossas ideias, afetando a nossa comunicação, ela gera impacto negativo em diversas áreas da nossa vida. Na nossa vida pessoal, seja com pai, com irmãos, com esposo, esposa, com filhos, com parentes, com amigos. A nossa vida pessoal vai criando atritos porque a gente não se expressa bem, porque a gente não comunica bem, porque a gente não organiza bem nossas ideias e talvez a gente não consegue falar para os outros o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando de maneira clara, de maneira concisa, de maneira que os outros possam entender o que se passa conosco e a gente possa entender os outros e assim chegar no consenso. Sem consenso não vai ter uma paz, vai ter uma guerra, vai ter uma disputa. Na nossa vida acadêmica, na nossa vida de estudos, não nos expressar bem, por exemplo, na hora de colocar aquilo que nós temos dúvida, na hora de fazer uma pergunta para o professor, na hora de colocar algo que, nossa, isso aqui eu preciso entender melhor, mas se eu não organizo a minha ideia, eu não consigo organizar a maneira como eu vou perguntar, como eu vou colocar para ele e falar para ele o que eu não estou entendendo, ele não vai conseguir responder, não vai conseguir me ajudar, ainda que ele tenha todo o domínio da matéria, que ele seja um excelente professor, porque ele vai estar aqui tentando receber a onda do que eu estou transmitindo, e eu estou aqui mandando em FM e ele está ali recebendo em AM, e eu estou aqui numa onda bagunçada que ele não consegue entender, que ele não consegue captar, logo ele não vai conseguir devolver para mim um feedback para aquilo que eu preciso pontualmente. Afeta ainda mais a nossa vida profissional. Porque na nossa vida pessoal, nossos amigos e tudo mais, talvez vão ali se adaptando a nós, vão aprendendo como agir conosco, porque eles gostam de nós por algum motivo. Na nossa vida acadêmica, o professor tem a missão de nos ensinar, então ele insiste em nós, insiste em nos entender, tenta nos compreender, muitas vezes, nem sempre. Agora, na vida profissional é diferente. Somos nós que devemos entregar. As pessoas não estão lá, nossos superiores ou as pessoas do mesmo nível de hierarquia que nós, ou até aqueles que estão subordinados a nós, eles não estão ali simplesmente para nos fazer, para nos entender a maneira forçada. Somos nós que devemos ser claros. Na vida profissional, sobretudo, é uma obrigação que a gente organize nossas ideias. É terrível conviver com alguém no nosso ambiente profissional que não tem organização nas ideias, que não se expressa de maneira clara, que gera confusão a todo momento. Isso é terrível. Então, se você não quer se tornar um câncer lá no seu ambiente de trabalho, alguém que só tem desagregado, e certamente na hora de fazer cortes vai ser a primeira a ser pensada, porque não agrega, porque dificulta, porque muitas vezes se torna um peso, organize as ideias. Nós precisamos organizar a ideia. E por que a dificuldade de organizar ideias acontece? Por que ela acontece? Essa dificuldade surge por diversas causas. Pode ser por causa da nossa ansiedade. A gente está tão ansioso para expressar, para colocar aquilo que está aqui, que ela pode bagunçar. A nossa ansiedade atrapalha, coloca o carro na frente dos bois, o trem fica atrapalhado, a gente já vai para o final que era para ser no começo e traz o final para o começo e a gente bagunça tudo. E aqui a ansiedade pode ser o primeiro ponto. A outra pode ser a falta de prática na nossa comunicação. A gente pode ter esse defeito de nunca ter praticado, de nunca ter ponderado e tentado se organizar. A falta de confiança é mais um dos pontos. A falta de confiança em nós mesmos é uma barreira que nos impede muitas vezes de organizar nossas ideias, porque a gente já não acredita, a gente não acha que a gente vai poder. Barreiras culturais linguísticas pode ser um ponto também que nos impeça, que nos atrapalhe, talvez um ponto menor, mais fácil de ir superando quando detectado. Isso tudo pode ir atingindo a nossa organização de ideia. Na hora de organizar, a ansiedade faz com que a gente se atrapalhe e na hora de expressar não sai. A falta de prática pode fazer com que a gente não tenha a ferramenta necessária. A falta de confiança faz com que a gente nem acredite que a gente pode sim colocar isso para fora. E veja, é fundamental
que nós compreendemos quais são as emoções relacionadas a essa barreira, a nossa comunicação para superar esse obstáculo. Como assim? A gente deve entender se a ansiedade, o que está gerando ansiedade? É uma emoção pontual, um medo que está ligado lá ao passado. A gente precisa pontuar isso muito bem para que a gente tenha claro para nós o que está gerando isso, o que está acontecendo e como que elas aparecem, como que essa falta de clareza aparece. A falta de clareza em organizar a ideia nos objetivos da nossa comunicação, ela vem justamente dessa ponta aqui, quando as ideias elas não estão calmas. Veja, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade faz com que a gente não sente para pensar, para ponderar o que vai ser primeiro, o que vai ser segundo, como que eu vou colocar esses pontos de maneira organizada, de maneira pontual. A gente vê claramente, olhando para a nossa vida real, que a preparação, o planejamento antes de nos comunicarmos, antes de expressarmos aquilo que nós temos a colocar para fora, é essencial. Então, se a gente não organiza as ideias, a gente não vai ser claro ao se comunicar. A gente ainda precisa também entender que muitas vezes, por não escutar de maneira ativa, por não praticar feedback, tanto dando quanto recebendo, nós podemos também ter um ponto de não organizar as ideias, porque nós não estamos aqui exercitando a nossa mente, botando em prática aquilo que está aqui. Porque a partir do momento que a gente escuta, a gente consegue compreender o outro e compreender como a nossa ideia pode se adequar e ele pode receber ela de maneira concisa, de maneira bacana. E agora eu entro no ponto. E como solucionar? Essa é a grande pergunta que deve estar aqui para nós nesse momento. Quais são as soluções práticas que a gente tem para trazer isso? Eu quero pontuar algumas para vocês aqui nesse vídeo. Para superar essa dificuldade de organizar a ideia, nós podemos usar algumas técnicas eficazes, como por exemplo, a utilização de mapas mentais e organizadores gráficos, que pode nos auxiliar a estruturar as ideias de forma clara e coesa, com coesão. Uma coisa que a gente pode entender claramente o passo a passo e desfrutar. E em qualquer lugar que nós cairmos dentro daquela ideia, daquele emaranhado, a gente sabe para onde ir, porque isso está claro para nós, a gente conhece. Além do mais, a gente pode usar ainda a prática de improvisação para ajudar a desenvolver a habilidade de pensar, de expressar rapidamente, de mudar o nosso caminho rapidamente, porque às vezes a tática que nós preparamos não está funcionando e a gente precisa pensar brevemente como explicar essa ideia para aquela pessoa de uma maneira que ela vai entender ou responder aquela pergunta que surgiu ali naquele momento. Além do mais, o outro ponto fundamental é o autoconhecimento, crucial para nós também na hora. Mas como que a gente coloca em prática essas soluções? Em primeiro lugar, mapas mentais e organizadores gráficos são maneiras de colocarmos no papel a nossa ideia, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós preparamos, aquilo que nós queremos expressar. Porque assim, quando a gente tem uma comunicação a fazer, a gente estuda, a gente se prepara, a gente planeja, como eu falei ainda há pouco nesse vídeo para você, é essencial. E a gente pode usar essas duas técnicas no momento de estudar, no momento de se preparar, no momento de levantar em nós o entendimento claro do que nós queremos expressar. E como nós usamos, por exemplo, mapas mentais. O que são mapas mentais? São ali diagramas que a gente vai organizando a partir de um conceito central. A gente coloca ali o conceito que a gente quer estudar no centro e a gente vai ramificando ali as ideias que estão ligadas, as explicações que estão a partir daquele conceito central. O mapa mental, você pega um assunto, um determinado assunto, coloca ele no centro. Por exemplo, comunicação, está aqui no centro. O que está ligado à comunicação? A nossa comunicação verbal, a nossa comunicação não verbal, a nossa escuta
feedback, e aí a gente vai fazendo ligações aqui. E aqui a gente pega, por exemplo, a comunicação verbal. O que é que vai estar ligado aqui? A nossa língua, o nosso dialeto, a maneira como nós usamos a voz, a maneira como nós a entoamos, e a gente vai aqui colocando as palavras, as organizações da ideia e a não verbal. E aí a gente vai colocando aqui a linguagem corporal, como usá-la, em que momento usá-la, como ganhar, por exemplo, espaço, como não invadir o espaço do outro, e a gente vai aqui expandindo isso. E esse mapa mental aqui vai se formando em cada uma dessas ideias e a gente vai expandindo ele a partir do conceito central. Qual era o conceito central? O conceito da comunicação. E assim a gente vai fazendo uso do mapa mental para organizar. Bem, se eu tenho que comunicar um determinado assunto no meu trabalho, qual que é esse assunto, o centro? A gente começa organizando assim. E o mapa mental nos faz fixar na nossa mente toda essa ramificação, toda essa estrutura. Mas a gente pode usar também os organizadores gráficos. Há pessoas que se dão melhor com mapa mental, há pessoas que dão melhor com organizador gráfico. O organizador gráfico, ele também tem esse conceito de partir aqui de um conceito, só que ele vai numa estrutura de hierarquia, onde aqui você tem, por exemplo, comunicação, e ela ramifica para as comunicações, verbal, não verbal, o feedback, etc. E aí a gente vai ramificando mais uma vez aqui na hierarquia, descendo como uma árvore genealógica, ou você pode pegar de lateral. Comunicação, ramifica aqui, comunicação não verbal, comunicação verbal e etc. E aqui cada uma vai ramificando, como eu já falei para você anteriormente. E a gente vai montando então o nosso organizador gráfico, como um fluxograma, como um esquema, onde a gente vai estruturando ali e organizando de maneira visual. Bem, os dois claramente têm uma função muito semelhante e podem ser usados por pessoas diferentes. Alguém dá melhor com mapa mental, alguém se dá melhor com organizador gráfico. Não tem problema, você pode testar os dois e ver qual você se adequa mais. Mas certamente são ótimos na hora de organizar as nossas ideias. Um outro ponto fantástico é a prática da improvisação. É uma excelente maneira de desenvolver a habilidade de pensar rapidamente, de organizar as nossas ideias em tempo real e colocando as coisas, realocando, colocando de maneira que o outro possa entender. A improvisação incentiva a nossa flexibilidade mental, a criatividade e a nos adaptar ao ambiente em que nós nos comunicamos naquele momento. Como que a gente pode ir desenvolvendo isso? Participando de atividades de improvisação, como jogos de improvisação, como debates espontâneos, como eu vou pontuar daqui a pouco para você, como colocar isso em prática, porque você se desafia a se comunicar suas ideias em um momento ali em que você vai se adaptando. E sabe o que é melhor? Num ambiente de menos pressão, num ambiente onde você está ali para errar e aprender. Um desafio, um jogo com amigos, ou talvez sozinho, gravando, etc., e se avaliando. Lógico, tudo isso você vai improvisando sem um planejamento prévio e vai aprendendo como organizar suas ideias ali em tempo real, a colocar para as pessoas de maneira que elas possam entender, de maneira que elas possam compreender aquilo que você já tinha em você mesmo. Essa prática de improvisação, com o passar ali que você vai ganhando corpo, vai ganhando ali essa característica, ela te ajuda a construir confiança em diversas situações em que são necessárias falar sem um roteiro, falar sem um planejamento pré-estabelecido. Você aprende como organizar a sua ideia pontual ali, com começo, meio, fim, em qualquer situação. Quando você é pegado de surpresa, você aprende a desenvolver essa habilidade através dessa prática. Sabe como que você pode fazer isso? Como que a gente pode colocar? Vou te dar uma sugestão prática. Reúna seu grupo de amigos, colegas, pessoas que estão dispostas a desenvolver essa habilidade junto com você, crescer junto com você. Bem, e se eu estiver sozinho? Aí você pode fazer essa atividade mentalmente ou de maneira melhor, com o seu celular. Pega ele, grava essa atividade e depois você se avalia. Muito bacana. Sempre falando em voz alta. Ainda que seja mentalmente, você vai falar, você vai se expressar de frente ao espelho, e etc. ou gravando.
Como que a gente vai organizar isso? A gente deve preparar tópicos para que a gente possa sorteá-lo ali de momento. Então a gente vai colocar ali, por exemplo, alguns tópicos como importância da leitura, alguma notícia da semana, benefício de exercícios, algo que esteja relacionado ali com o seu trabalho, com aquilo que você faz, com aquilo que você estuda, impacto de determinado ponto ali do seu trabalho, no ambiente, na sociedade, etc. Você vai levando ali tópicos que podem ser abordados. Coloca ele em papéis, dobra, coloca ali um determinado recipiente para sortear, bagunça ele todo ali. E a gente vai selecionar uma pessoa se estiver em grupo ou você mesmo. Bagunça, sorteia. Tópico tal, proclama para todo mundo e dê um tempo para refletir. A pessoa que está ali pegou o tópico, vai refletir um pouquinho e organizar aqui em 2 minutos. Ela vai pensar como que ela vai apresentar esse tópico sorteado. Ele deve organizar então ali as suas ideias, os pontos principais que ele quer trabalhar, pensar como que ele vai concluir tudo isso e pensar como que ele vai chamar a atenção das pessoas logo no começo, como que vai ser a introdução dele. Organize isso em 1 minuto, 2 minutos e aí ele vai se apresentar. Ele vai colocar ali então brevemente a sua apresentação, ele vai começar fazendo uma reflexão, fazendo chama. Vai fazer um breve discurso, duração ali de 2 a 3 minutos, expondo aquela ideia, expondo aquele ponto que ele recebeu para ser abordado e vai tentar fazer isso de maneira mais organizada, rápido, dentro desse pouco tempo e objetivo, sem muita expansão. Ele deve buscar envolver a plateia, colocar todo mundo para ir ali, de repente, fazendo uma pergunta para a plateia ou abrindo para que eles possam fazer uma pergunta. E o melhor, quando ele concluir essa colocação, se você estiver em grupo, é bom que os outros façam uma pergunta breve. Os outros que estão ali sentados devem estar preparados para fazer uma pergunta, 1, 2, 3 perguntas, para que ele possa pensar novamente em tudo aquilo que ele falou. Após isso, vamos fazer um momento de feedback, de discussão sobre tudo que foi apresentado. O que deu certo, o que não deu certo, aonde errou, aonde acertou. É importante que o feedback não é somente o que errou, mas o que acertou também, porque a gente deve valorizar nossos acertos. E a gente pode ir repetindo isso, passando adiante, fazendo outras rodadas, de maneira que cada um possa participar em um determinado momento. E assim a gente coloca em prática a nossa prática de improvisação. E por fim, o outro ponto, a outra solução para a organização das nossas ideias que eu trouxe para você é o autoconhecimento. Ele tem um papel fundamental para desenvolver a habilidade de organizar ideias. Isso porque a gente precisa conhecer a nós mesmos, nossas preferências, conhecer nossos interesses, os pontos fortes e os pontos fracos, porque isso permite para nós que nós selecionemos, por exemplo, no momento de falar, no momento de comunicar, maneiras, tópicos, abordagens de comunicação que são mais adequadas a nós, que são melhores, adaptáveis a quem nós somos, a maneira como nós nos expressamos, a maneira como nós falamos. Então a gente vai ali se conhecendo. E como que a gente vai fazendo isso? A gente deve ir identificando padrões comportamental e emocional em nós. Como nós nos comportamos com um determinado assunto, com um determinado ambiente, com determinada maneira de falar. Qual a emoção que isso gera em nós? Falar nesse lugar, falar desse assunto, falar dessa maneira. O que gera em nós? Alegria, medo, ansiedade, gera em nós uma expectativa muito grande, gera em nós calma, gera em nós nervosismo. Quais são as emoções que isso está despertando em nós? Nós devemos nos avaliar. Para isso a gente deve buscar refletir, a gente deve ponderar as nossas experiências de comunicação que a gente vive ali ao longo do dia, de preferência diariamente, ou talvez uma vez na semana a gente tira um momento para refletir sobre, por exemplo, as reuniões que nós participamos. Talvez a sexta-feira seja um momento muito ideal, 1 hora depois do expediente, pensar
Quais reuniões eu tive? Quais conversas eu tive? Quais foram as discussões, os embates? Quais foram os pontos positivos, negativos dessa minha semana? O que deu certo, o que deu errado, o que eu falei bem, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal? É preciso muita verdade em nós. Que nós tenhamos clareza, que nós tenhamos verdade, que nós não tenhamos medo de contar a nossa verdade para nós mesmos. A gente precisa colocar nessa hora para o autoconhecimento. Se você tiver um caderno, excelente, escreva. Crie isso, pontos positivos, pontos negativos, como posso melhorar, como posso aprimorar o que foi bom, etc. E a gente vai ali percebendo aonde a gente se sentiu mais confiante, aonde a gente se sentiu menos confiante, como eu posso usar o que eu me senti mais confiante ao meu favor, como eu posso reduzir a minha falta de confiança nesse ponto em que eu não me senti confiante no momento de expressar minhas ideias, de comunicar, de colocar com clareza aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu necessitava. Tudo isso é o ponto. E ao conhecer esses pontos de melhoria, a gente pode ir concentrando em melhorar eles, aprimorá-los, em desenvolver um estilo de comunicação que seja autêntico e eficaz. Porque a gente vai vendo o que dá melhor para nós, o que não dá, como as pessoas nos olham de maneira melhor, como isso aqui não está dando certo, o que eu posso melhorar e o que eu posso intensificar porque já está bom. O autoconhecimento é fantástico para nós. Por isso aqui eu já vou partindo para a nossa conclusão, chegando ao final do nosso vídeo, onde nesse vídeo nós abordamos a arte de dominar, de organizar as nossas ideias para uma comunicação de sucesso. Lembrando que a gente trouxe aqui 3 soluções práticas que você já pode levar hoje mesmo para a sua vida, para a sua vivência. Quais foram elas? Primeiro, organizando as nossas ideias com mapas mentais ou organizadores gráficos, como a gente falou, são maneiras de colocar no papel todo o conceito das nossas ideias, tudo aquilo que nós estudamos ou que nós preparamos para nos comunicar, para expressar, para levar adiante. Então, o mapa mental, os organizadores gráficos são maneiras de criar para nós clareza e coesão ao organizar as nossas ideias sobre um determinado assunto. Use essas técnicas quando você precisar organizar as suas ideias para um discurso, para uma reunião, para uma situação de comunicação. Lembre-se sempre, praticar é essencial e só através da prática a gente vai conseguir superar essa dificuldade em nós. O outro ponto, já falando de prática, foi a prática do improviso, a prática de criar situações de improviso para nós. Nós falamos que a gente pode fazer isso através de jogos, de técnicas, ou uma maneira prática que a gente trouxe foi reunir um grupo e através desse grupo a gente praticar discursos improvisados, discursos de último momento. Lembra como que a gente falou? Reúne a galera ali, cria um bocado de assunto, uma pessoa por vez tira um assunto, dá um tempo ali de 2 minutos para ela pensar, para ela se preparar, dá um tempo ali para ela fazer um discurso breve com apresentação, desenvolvimento e uma conclusão que possa criar impacto envolvendo a plateia. A gente faz perguntas para testar se ele realmente se organizou bem e depois a gente faz a rodada de feedback, de discussão do que deu certo e do que deu errado, do que foi bom, do que foi ruim, do que tá bom e do que precisa melhorar. E por fim a gente falou sobre autoconhecimento. Não, sem autoconhecimento a gente não vai conseguir superar essa barreira de organizar as nossas ideias. A gente precisa refletir aquilo que está dando certo, aquilo que está dando errado. E como que a gente colocou isso nesse vídeo? A gente pode sim praticar o autoconhecimento através de uma reflexão diária ou através de uma reflexão semanal sobre aquilo que deu certo e o que deu errado na nossa comunicação profissional, na nossa comunicação acadêmica, na nossa comunicação, na nossa vida pessoal, nas nossas diversos embates de comunicação, reunião, conversa a dois, apresentações. O que deu certo? Aonde eu fui bem? Onde eu consegui me expressar bem? Aonde eu não consegui me expressar bem? Será por que eu não consegui expressar bem essa ideia? Eu tinha ela clara? Ela estava organizada? O que eu preciso melhorar em mim? Qual o ponto de melhoria?
E aqui a gente vai praticando e desenvolvendo em nós essa poderosa habilidade de autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não adianta a gente querer organizar ideias. Muitas vezes a gente vai criar até mesmo um fantoche de nós mesmos, e não a nossa realidade. E assim nós concluímos com essa habilidade que eu tenho certeza que gerou valor para você. A partir desse momento você pode começar a organizar suas ideias e ter uma comunicação de sucesso. Se você gostou do conteúdo, curte o nosso vídeo, comente o que mais te agradou, que ponto alto teve aí na sua vida, o que você identificou, características aí na sua vida. Curta o vídeo, comente, curta e siga a nossa página Escola SESI para continuar recebendo esses conteúdos e compartilhe esse conteúdo de valor com alguém que nesse momento toca aí no seu coração. Você lembra dessa pessoa? Compartilha com ela também. E até o próximo vídeo para que nós tenhamos uma comunicação de sucesso.